Olá, mais uma vez, estamos aqui para trazer uma mensagem. Vamos falar hoje sobre a lei de Deus. Como é importante obedecer à lei de Deus. Que a graça de Jesus esteja aí pertinho de você, abençoando você, sua família, dando paz e saúde. Eu quero trazer uma mensagem que está falando aqui, na lição da Escola Sabatina, no dia 18 de fevereiro de 2024. Vem falando aqui um assunto muito importante. Guardo a tua palavra no meu coração, diz o salmista, Salmo 119, verso 11, para não pecar contra ti. Então, como é importante obedecer à lei de Deus. Isso traz resultado importantíssimo para a nossa vida, ou mal, ou não, quando a gente não obedece à palavra do Senhor. Então, o Salmo 119 está trazendo aqui uma mensagem, para a gente ler aqui no verso 119, verso 1. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Aqueles que andam na lei do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, estudando, examinando, estudando, a Bíblia diz que ele não pode ser acusado de nada. Mas mesmo assim, o inimigo se levanta. Lembra de Daniel? Algumas pessoas usadas pelo inimigo criaram uma lei injusta e prenderam o rapaz. Mas Deus era com ele, foi com Daniel e deu a vitória a Daniel. Então, quem anda na palavra do Senhor, há vitória. Há lutas, mas tem vitórias também. Verso 2. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como deseja obedecer às tuas ordens. Olha que coisa linda. Como deseja obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Nós erramos, nós passamos vergonha porque não obedecemos a lei do Senhor como se deve obedecer. Muitas vezes passamos vergonha por causa disso. Verso 7. Com um coração sincero, eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Mas que coisa linda, está dizendo aqui o verso 7. Verso 7 diz o seguinte: com um coração sincero, eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. A gente cresce e amadurece quando estudamos a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 8, verso 20, está se falando da lei e os testemunhos. Elas andam juntos. Bíblia e espírito de profecia. Então, quando nós estudamos o espírito de profecia, amplia o nosso conhecimento. Então, Deus diz na sua palavra que o seu povo perece por falta de conhecimento. Porque precisamos estudar a Bíblia alinhado ao espírito de profecia. Que o espírito de profecia é o espírito de Jesus. E a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, são verdades que nós temos que estudá-la para crescer. Porque na medida que diz aqui o verso 7, na medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos, a gente vai crescendo. Os teus justos ensinamentos, né? Na medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Então, acrescente. Nós temos que praticar a palavra do Senhor. Verso 13 diz o seguinte: costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Que coisa linda para aqui. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Deus tem dado, todas as ordens que Ele tem dado para nós temos que obedecer. Todas as ordens. Inclusive, uma das ordens que Ele deu, está no livro de Apocalipse 22, 18 a 19, para não alterar a palavra de Deus. Não acrescentar e nem diminuir. Está escrito lá. É uma das ordens. Não mexer na palavra de Deus. Tá? Verso 15. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. Além de estudar, examinar os seus ensinamentos. Verso 16. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra, diz o salmista. E o salmista
fica revoltado quando tem alguém desfazendo da palavra de Deus. Não respeita a palavra de Deus. Está aqui no verso 39. Eu acho que é aqui, deixa eu ver. Fico queimando de raiva, porque os meus inimigos desprezam a tua palavra. Salmo 119, verso 139. Fico queimando de raiva, porque os meus inimigos desprezam a tua palavra. Então, quando desprezamos os ensinamentos de Jesus, as ordens de Deus, o salmista está dizendo que ele fica com raiva dessas pessoas, porque estão desprezando os ensinamentos de Jesus, estão desprezando a palavra de Deus, o que leva à morte, fatalmente. Né? É o que Deus está dizendo lá no livro de Isaías 8, verso 20. A lei e os testemunhos andam juntos. Nós temos que crer na Bíblia e confirmar no espírito de profecia o que Deus está ensinando para nós. Então, vamos fazer o seguinte. Quando eu entrei nesta igreja, eu tomei um estudo bíblico. Aí tem uma pergunta aqui, a pergunta 7, que diz o seguinte: quanto do testemunho bíblico é inspirado por Deus? Quanto do testemunho bíblico é inspirado por Deus? Aí tem 3 alternativas. Somente o Antigo Testamento? Somente o Novo Testamento? Toda a Bíblia é inspirada por Deus? Ou toda a Bíblia é inspirada por Deus? A alternativa C é a alternativa correta. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Correto. Aí eu estudei a Bíblia, quando eu tomei um estudo bíblico, entrando na igreja. Aí o aluno vai crescendo. Lembra aquilo que a Bíblia está falando aqui? Que a gente vai estudando e vai crescendo, ampliando. Deus está falando aqui na sua palavra. Né? Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. Salmo 119, verso 15. Aí a pessoa vai estudando a Bíblia, vai examinando a palavra do Senhor, vai estudando, vai aprendendo os ensinamentos de Jesus, e aí vai crescendo, vai ampliando. Só que quando chega no capítulo 8 e capítulo 9 de Apocalipse, 2 capítulos da Bíblia foram anulados pelos pastores. Aí eu digo, como é isso? Se toda a Bíblia é inspirada por Deus. Deus está dizendo aqui em Apocalipse 22, Deus está dizendo aqui no livro de Apocalipse 22, deixa eu ver aqui, 22, 18, diz assim, ó. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a ela alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. Se acrescentar, vai receber as pragas. E o verso 19. Se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte da árvore, da fruta da árvore, da vida. E também a sua parte da cidade santa. Ou seja, nem entra no reino de Deus e nem participa da árvore da vida. Deus tira. Então, se alguém quer tirar a palavra de Deus, acrescentar ou diminuir, faça por sua conta própria. Só que vai enfrentar o juízo divino e fatalmente vai ficar fora do reino do céu. É isso que você quer para a sua vida? Deus está dizendo, examine, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando a gente estuda a palavra do Senhor, olha que coisa linda o Salmo 119 está dizendo aqui, falando da lei do Senhor, que o salmista, ele ama obedecer às ordens, obedecer os ensinamentos de Jesus. Mas que coisa linda são os ensinamentos de Jesus. São alinhados à Bíblia e o espírito de profecia. São casadinhos, não tem erros, é certinho. A doutrina corretíssima. Aí agora, no tempo do fim, Deus vem alertando o povo, lá no livro Eventos Finais, página 136, dos enganos satânicos, né? Que isso é veneno para a alma, né? É veneno para a alma. Ele fala isso no livro Primeiros Escritos, página 124, que esses ensinamentos errados são venenos para a alma. Então veja quanto a Bíblia fala, o Espírito de Profecia está mostrando para nós, e as pessoas não estão nem aí. Acha que está dentro da igreja, porque a igreja nasceu na profecia bíblica, tem as doutrinas corretas, são tudo alinhado à Bíblia e Espírito de Profecia direitinho. As doutrinas são perfeitas, corretíssimo, não tem o que falar, que é a palavra de Deus, é o ensinamento de Deus. O fato de estar dentro da igreja não significa que é salvação para todo mundo, não. A salvação vem em praticar a palavra de Deus. Aí está a diferença. Tá? Então, deixa eu ver aqui mais.
Eles tiraram o capítulo 8 e o capítulo 9 de Apocalipse. Apocalipse 8 e Apocalipse 9. Os dois capítulos, o 8 e o 9, eles anularam. Não se pode pregar essas mensagens que está escrito, como está escrito na Bíblia, nos púlpitos. Não pode pregar. Se você for pregar de acordo com o que está escrito aqui na palavra do Senhor, eles não aceitam. Inclusive, até os membros da igreja não aceitam. Os líderes que estão ali já estão tudo preparados para isso. Já estão tudo doutrinados para não deixar pregar de acordo com como está escrito na Bíblia. Uma vez eu fui pregar numa igreja aí e não gostaram, não. Ah, você está pregando diferente da corporação. Quer dizer, nós estamos vendo aqui um problema seríssimo entre obedecer a palavra de Deus ou os ensinamentos dos homens. Está muito claro aqui na palavra de Deus que todas as escrituras foram inspiradas por Deus. Apocalipse 22, 18, 19, não pode tirar e nem acrescentar a palavra de Deus. No livro de Isaías 40, verso 8, a Bíblia diz que a palavra de Deus permanece eternamente. Não tem como mudar. Então, nós temos que tomar uma decisão agora. Vamos escolher entre obedecer a palavra de Deus e obedecer aos homens. Se você obedecer a palavra de Deus, como Deus está mostrando aqui, os homens que estão na liderança da igreja, fatalmente vai excluir você também, porque você não está seguindo o ensinamento deles. É isso que estão fazendo comigo, e muitos outros aí, não é só comigo não, com milhares aí. Pessoas que estudam a profecia, estão vendo que nós temos que obedecer a Deus e seguir a palavra de Deus, não ensinamentos errados. Não somos obrigados a seguir ensinamentos errados, irmão. Está escrito no Primeiros Escritos, página 124. Não somos obrigados a seguir ensinamentos errados. Temos que estudar a Bíblia e estudar profecia para clarear a mente. Aí é que está o problema, né? Então, Jesus fala aqui, ó, no rodapé da lição. Como Cristo demonstrou o poder da palavra de Deus em sua vida, em Mateus 4, de 1 a 11. Ele usou a palavra. Os ataques que ele recebeu de Satanás, ele usou a palavra. Está escrito. Está escrito. Nós temos que usar a palavra de Deus para se defender dos ataques do inimigo, das acusações do inimigo. Aí nós temos que apresentar a verdade, usar a palavra também, como Jesus usou a palavra para se defender. É o que eu estou fazendo aqui. Estou usando a palavra de Deus para mostrar a verdade de Deus. Agora, se a pessoa não estuda, como é que vai ter conhecimento? Jesus deixou muito claro. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então temos que estudar a Bíblia, irmão. Temos que voltar a estudar a Bíblia. Então, aqui no livro de Apocalipse 8, diz o seguinte. Veja só esse ensinamento aqui. Dizem que as trombetas foram tocadas de acordo com o ensinamento dos homens, já foram tocadas e ficaram lá no passado. Já foram tocadas e ficaram lá no passado. Então, a Bíblia está dizendo que as trombetas serão tocadas depois que Jesus fechar a porta da graça. A Bíblia está dizendo dessa forma. Os homens falam que as trombetas já foram tocadas. Lá no primeiro século, segundo, terceiro, quarto, ali por diante. Mas a Bíblia está dizendo que as trombetas, os 7 anjos que estão ali no altar, recebem as 7 trombetas quando Jesus fecha a porta da graça. Vamos ver o que o texto está dizendo aqui. Presta atenção. Apocalipse 8, verso 1. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Verso 1, está dizendo aqui, quando Cristo quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. O que significa esse silêncio? Os anjos, os anciãos que lá estão no céu, ficaram emudecidos. É um momento de apreensão, um momento de reflexão. Uma apreensão muito grande das pessoas, dos anjos e dos anciãos. Por que eles ficaram assim, apreensivos? Porque Jesus ia fechar a porta da graça, está fechando a porta da graça. E milhões de almas ainda não selaram a sua fé com Jesus. Ainda não tomaram aquela decisão firme com Jesus. Antes dele fechar a porta da graça, os anjos, os anciãos, eles ficam assim, ó, em silêncio. Porque ali, quando ele fechar a porta da graça, milhões de pessoas vão perecer para sempre. Vão ser destruídos e nunca mais terão vidas. Serão esquecidos. Primeiro vão passar pelo juízo e o tormento do fogo ser destruído. E os anjos ficam naquela apreensão, naquela
aquela angústia, em silêncio, fica em silêncio. Esse silêncio é isso, porque Jesus vai fechar a porta da graça e milhões de pessoas vão perecer. Mas só que no verso 2 diz o seguinte: então viu os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. O texto está dizendo muito claro aqui. Quando Jesus está para fechar a porta da graça, os 7 anjos recebem as 7 trombetas, e no verso 6, Deus fala que eles não vão tocar ainda, porque Jesus ainda não terminou a obra. Porque todo pregador, quando ele está pregando, no final ele faz um apelo. Então Jesus está fazendo hoje o juízo investigativo. Então, quando ele encerrar o juízo investigativo, antes dele fechar a porta da graça, Jesus vai fazer um apelo. Então, no verso 6, diz o seguinte: em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Eles recebem as 7 trombetas, se preparam para tocar, se prepara, mas não pode tocar ainda. Porque Jesus ainda vai fazer agora o apelo, a última intercessão. Aí vem aqui no verso 3. Outro anjo veio com vasos de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. Verso 4. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimando junto com as orações do povo de Deus. Pronto. Verso 3 e 4 está falando aqui que Jesus fará a última intercessão. Ele está com um incensário de ouro na mão, cheio de incenso. Incenso são as orações dos santos. Muitas orações, muitos incensos. Esse anjo que está no altar, no verso 4, é Jesus, que está com o incensário de ouro na mão. Então, nesse momento, Jesus vai responder às orações, todas as orações dos pais, das mães, daquelas pessoas que nós estamos orando pelos nossos filhos, pelos estudantes da Bíblia, por várias orações que nós fazemos nesse momento. Esse é o momento que Jesus vai responder todas as orações. Antes dele fechar a porta da graça, todas as orações serão respondidas ali naquele momento. E claro que ele já responde algumas antes, mas nesse momento dele fechar a porta da graça, o pai e a mãe que está orando pelo seu filho que está nas drogas, está em cada situação difícil, o pai que ainda não se converteu, a mãe que não se converteu, a irmã e vice-versa. As orações serão atendidas nesse momento aqui. Porque as orações não morrem. As pessoas podem até morrerem, mas as orações não morrem. Lembra de Saulo, quando ordenou que matassem Estevão, e Estevão estava sendo apedrejado pelos seus algozes, mas ele estava intercedendo pelos seus algozes. E aquilo impressionou a mente de Saulo. Saulo ainda não era Paulo, era Saulo. Ele estava ainda ali com o carrasco de Estevão. E quando Estevão morre, Saulo fica com a galeria da mente dele pensando: como é que pode? Eu ordenei matar esse sujeito e ele está orando por mim? Aquilo ficou na mente de Saulo, fervendo, cozinhando, e o Espírito Santo trabalhando na mente de Saulo. Até que um dia, no Atos 9, Jesus chama Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. Então, Saulo virou agora Paulo, e Deus transformou esse homem no apóstolo dos gentios, para proclamar as verdades bíblicas do Senhor. E assim, esse homem foi transformado. Então, as orações de Estevão não foi em vão. Alcançou ali. Estevão estava morto, mas as orações dele aí alcançou Saulo, né? Então, as orações que nós fazemos a Deus, nós podemos um dia até falecer, mas as orações ficam lá, no altar do Senhor, e vai ser atendida. O pai e a mãe podem até descer à sepultura, mas seu filho ficou lá. Mas seu pai e a mãe que orou pelos filhos, Deus vai alcançar. Então, antes dele fechar a porta da graça, ele vai fazer a última intercessão. E aparece um anjo com um tinteiro na mão, nesse período, e Deus dá uma ordem, e esse anjo vai com o tinteiro na mão, e os olhos misericordiosos de Jesus alcançam todas essas pessoas que ainda não tinham sido selados. Aí Jesus faz o último apelo, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Essa é a última intercessão de Jesus, né? Depois que a mensagem do terceiro anjo já foi pregada, ela é encerrada assim que Jesus fecha a porta da graça, né?
é encerrada a mensagem do terceiro anjo, Jesus faz a última intercessão. E no verso 5, Jesus fecha a porta da graça. Então o anjo pegou o vaso de incenso e encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Ele agora não pega o incensário de ouro, ele enche com fogo do altar e lança sobre a terra. Aqui é a expressão fechamento da porta da graça, que está também no livro Primeiros Escritos, página 279, está lá, aí o encerramento da mensagem do terceiro anjo, né? E Apocalipse 8:5 é o fechamento da porta da graça. Então, depois que ele fecha a porta da graça, Apocalipse 8, verso 7, começa agora o toque da primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue, e foi destruído pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. A primeira trombeta até a sexta trombeta, Satanás vai realizar o sonho que ele sempre desejou, que é de destruir a terra, acabar com tudo. Só que Deus só permite a terça parte de tudo que existe na terra. A terça parte, somente a terça parte. A sétima trombeta é a volta de Jesus, é diferente. Mas da primeira trombeta até a sexta, um terço da terra será destruído pelo anjo da terça parte, que é Satanás. Agora eu tenho um lembrete aqui para o verso 5. Apocalipse 9, a quinta trombeta. Veja como é sério isso aqui. Veja o que está escrito. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra. E ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Agora veja só, esse anjo do abismo, a expressão aqui fumaça, é um grande número de gafanhotos que fica tipo uma fumaça. Mas essa fumaça aqui se refere a gafanhotos. Veja aí que Deus está se referindo aqui a gafanhotos. Essa palavra gafanhotos, João, quando escreveu o Apocalipse, ele definiu como gafanhotos. Mas na verdade não são gafanhotos. Quando você lê o verso do 7 a 10, até o verso 11, porque fala que esse gafanhoto tem um chefe, tem um líder, tem um rei. E esse rei, o nome dele é Abaddon. E Abaddon é o nome do deus da maçonaria, que é o nome de Satanás. Então, esses gafanhotos, na verdade, não são gafanhotos. Quando você lê o restante dos versos, até o verso 11, você vai entender que são demônios. Mas aqui, João usa a expressão de gafanhotos, de fumaça, porque era um número muito grande a escurecer o ambiente. Agora, veja a advertência, aqui no verso 4, para aqueles que não têm a marca da besta, ou que não tenham um selo de Deus, para aqueles que não têm um selo de Deus. Verso 4. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta, somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus, ou seja, a marca de Deus, o selo de Deus na testa. As pessoas que não têm o selo de Deus, esses gafanhotos receberam ordem para fazer mal somente às pessoas que não têm o selo do Deus vivo, ou seja, os adoradores da besta. Eles não receberam ordem aqui para definir assim, acabar com a árvore, com as plantas, não, porque isso aqui, essa ordem já deu na primeira trombeta. Aqui na quinta trombeta, é uma advertência seríssima para aqueles que não têm o selo de Deus. Outra advertência seríssima das trombetas, que é para o futuro, porque aqui está se referindo, depois que Jesus fecha a porta da graça, o selamento ainda não aconteceu, está lá em Apocalipse 7 anjos colocando lá para reter os ventos, enquanto o povo de Deus não for selado. Entendeu como é o negócio? Então, depois que for selado, depois que Jesus fechar a porta da graça, né?
Aí todo mundo está selado. Ele vai encerrar e vai fechar a porta da graça. Pronto. Depois que fechou a porta da graça, vai acontecer agora os sinais das trombetas. E aqui está uma da advertência para aqueles que não têm a marca da besta, a marca de Cristo, o selo de Deus. Eles vão sofrer tormentos. Veja o que diz aqui o verso 5. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causaram nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas provavelmente procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Então, esse período aqui de 5 meses, 150 dias, está se falando aqui depois do fechamento da porta da graça. Então, não é mais uma mensagem, esses 150 dias aqui não é 150 dias profético, não existe profético aqui mais. Que a última profecia profética ocorreu em 1844. Está no livro Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. Diz lá que a última profecia bíblica, a última profecia profética ocorreu em 1844, com o encerramento da mensagem das 2.300 tardes e manhãs. Dali para frente, não existe mais profecias proféticas. Todas são literais. Então, esses 150 dias aqui é depois do fechamento da porta da graça. Então, esses 150 dias aqui não são 150 anos, porque não são proféticos, são literais. São apenas 5 meses literais. Tá? 150 dias. Vão ser atormentados com picada de escorpiões, sofrendo amarguras. Mas eles vão pedir a morte, mas não vão morrer. Esses adoradores da besta, eles vão ser torturados durante 150 dias, literais. Vão ficar ali 150 dias sendo torturados, vão pedir a morte, mas não morrem. A quinta trombeta vai durar 150 dias, é o prazo da quinta trombeta. Quando chega na sexta trombeta, a terça parte da humanidade será morta. Um grande número de pessoas serão mortas. Se hoje existe 8 bilhões de pessoas na Terra, um terço vai dar mais ou menos o quê? 2 bilhões 670 milhões de pessoas mortas. Nesse período aqui da sexta trombeta. Tá? Então, deixa eu ver aqui, verso 13. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar. Esses 4 cantos do altar se refere ao lugar santíssimo, o altar de ouro, onde Jesus está, onde Deus está. Né? Altar de ouro que está diante de Deus. E ao sexto anjo que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Esses 4 anjos não são aqueles 4 anjos de Apocalipse 7, não. Aqui são outros anjos. Tá? Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para esta hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte da humanidade. E foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Ou seja, a terça parte da humanidade será morta na sexta trombeta. É o que diz aqui a sexta trombeta. E foi dito que essa hora, dia, mês e ano. Um ano é 360 dias, um mês 30 dias e um dia. Então a sexta trombeta vai durar 391 dias. Tá? Então nunca houve na Terra uma guerra com 200 milhões de soldados e cavaleiros. Nunca houve, isso pode pesquisar, nunca houve isso. E nunca houve na Terra também um período onde apareceu, historicamente, pode procurar em qualquer lugar aí, onde já houve essa história de 150 dias que a pessoa foi torturada pelos demônios, pelos escorpiões, durante 150 dias e não morreram. Onde está registrado isso na história? Porque isso aqui é um evento mundial. Isso aqui é um assunto mundial, abrange toda a Terra. Como é que acontece uma coisa dessa e ninguém sabe? Não está registrado em lugar nenhum. Quando acontecem pandemias com esses históricos assim alarmador, bem estranho, fica registrado. Mas onde é que está registrado essas histórias? Em lugar nenhum. Porque essas trombetas aqui vão ser tocadas depois do fechamento da porta da graça. Então veja que ensinamento sincero
uma advertência sincera. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus verdadeiramente, isso a pessoa entende e passa a tomar uma decisão. Olha, rapaz, eu tenho que me preparar, eu tenho que andar correto na palavra de Deus, porque se eu não andar de acordo com a vontade do Senhor, eu não vou ser selado e vou ser lançado fora. Vou receber a marca da besta e vai acontecer esse tormento aqui na quinta trombeta e ser destruído na sexta trombeta. Então a gente precisa pregar a verdade para as pessoas clarear sua mente e tomar sua decisão verdadeiramente. Não ficar enrolando, distorcendo a verdade, jogando lá para a Idade Média, lá para o passado. As trombetas é uma coisa, é uma verdade presente, é um assunto atual. E nós temos que pregar essa verdade agora. Advertir o povo, não ficar enrolando, mentindo. Como diz aí o livro Eventos Finais, página 136, enganos satânicos até mesmo na igreja adventista. Engano satânico é quando você distorce a Bíblia. É dessa forma que você não está falando a verdade, fica enganando o povo. E Deus não quer isso. Deus quer que você fale a verdade. Essas pessoas que vão morrer, diz aqui no verso 20. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonaram aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos. É o que mais as pessoas fazem aí, adorar demônios e ídolos. De ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podiam ver, nem ouvir, nem andar. Verso 21. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte. Quantos andam matando aí uns aos outros aí? Nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Roubos, imoralidade sexual. Muitos vão ficar de fora do reino dos céus por causa da imoralidade sexual. Isso aqui é crime perante os olhos de Deus. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas não entendem o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Por que essa pessoa não tem certas coisas? Tal? Deus tira da nutrição, está limpando, está preparando. No livro de João 3,27, Deus disse: o homem não recebe coisa alguma se não for dada por Deus. Se a pessoa não está preparada ainda para receber tal bênção do Senhor, Ele não vai dar. Ele vai preparar a pessoa. Quando chegar o momento certo e estiver preparado, Deus vai dar as bênçãos que nós precisamos. Então, nós entregamos nossas vidas a Jesus e o nosso eu, o nosso livre-arbítrio tem que morrer para nós. Nós temos que entregar nossa vida para Jesus e deixar Jesus dirigir as nossas vidas. Não é isso que ele fala lá no livro de Mateus 11, 28? Que ele deu sua vida em troca da nossa. A nossa vida é uma vida que não vale nada. A natureza é pecaminosa. Então, ele deu a vida dele para nós viver a vida dele, pureza e santidade. E a nossa vida, que não vale nada, nós deu para ele. E ele morreu na cruz. Então, ele fez uma troca. Ele recebeu a nossa vida que não vale nada e deu a dele, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que viver de acordo à vontade de Deus e andar de acordo com o ensinamento de Jesus, praticando as suas verdades, andando na santidade, procurando o que está errado e consertando, que vai aprendendo, vai mudando, vai moldando. E assim Deus vai fazendo a limpeza e vai preparando as pessoas. Cristianismo é isso, é você fazer a vontade de Deus, não a sua. Então aqui está um pequeno estudo que eu fiz aqui, falando desses assuntos, que é um assunto importante, que traz muito esclarecimento verdadeiro para nós, que é isso aqui que faz a pessoa tomar suas decisões firmes com Deus. Quando conhece a verdade clara, bem explicadinha, mostrando na verdade o que é a real, o que é as trombetas, o que significa esses assuntos. Então isso acontece depois do fechamento da porta da graça. Tem aqui, da primeira à sexta trombeta, a terça parte, o anjo da terça parte vai destruir muita coisa aí na terra. E aqueles que não tiver o nome escrito no livro da vida, isso aqui só vai ser destruído os que não têm a marca de Deus.